Olá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira videoaula sobre agrupamento e o tema de hoje é avaliação. Então, ao contrário da tarefa de classificação, que é o chamado aprendizado supervisionado, eu dou os rótulos e ele aprende o modelo, entender os rótulos e os critérios de agrupamento, usado dentro das premissas de cada uma das classes de algoritmos vistas, faz parte da tarefa. E a gente já viu que cada um dos algoritmos vai dar um resultado bastante diferente, porque eles têm premissas de definir o que é similar, que são distintas. Então, o particional vai tratar da ideia de que existe um objeto referência no centro, o hierárquico vai tentar encontrar alinhamentos de objetos que são similares entre si de forma progressiva, e os por densidade vão tentar encontrar regiões densas de agrupamentos. Então, um dos grandes desafios do agrupamento é medir justamente a qualidade desses clusters resistentes, desses clusters resultantes. Não existem medidas genéricas que sirvam para todos os algoritmos de agrupamento, e muitas vezes o critério faz parte da tarefa. O Tan diz que está in the eyes of the beholder, principalmente quando não tem indícios externos para avaliação daquele significado. Então, cada um dos algoritmos define o seu próprio conceito do que é um agrupamento similar. Então, por exemplo, quando a gente fala lá nos algoritmos particionais que tem o centro sobre a soma dos erros quadráticos, eu não posso falar sobre isso em algoritmos baseados em densidade. Então, para a gente entender isso aqui, vamos imaginar uma plotagem de pontos aleatórios num espaço bidimensional, E aí, se eu disser, acha três grupos aí para o caminhos, ele acha, tá? Se eu disser para achar 10, ele acha. Se eu disser para ele achar 2, ele acha. Então, por exemplo, isso pode ser o critério usado pelo Caminhos. Se eu usar o DBSCAN, ele já vai usar um outro critério, que é aquele critério de aleatoriedade. Vejam que já resultou numa coisa completamente diferente. E, finalmente, se eu usar o hierárquico baseado em complete link, eu poderia chegar nessa situação. Então, cada algoritmo tem uma premissa de aprendizado distinta, baseada na ideia de que o que constitui objetos similares, que vai além da nossa função, mas como eles usam essa nossa função de distância para definir esses grupos. Bom, os tipos de medidas que a gente tem são as não supervisionadas, chamadas de índices internos, Nesse caso, elas são baseadas nos próprios dados e eu não tenho nenhum tipo de informação externa. Então, dependendo do tipo de técnica, eu posso usar uma ou outra medida para avaliar aqueles agrupamentos. Então, por exemplo, eu posso usar a soma dos erros quadráticos, se eu usar as partições, eu posso usar correlações, eu posso usar critérios de coesão e separação de clusters definidos de uma forma distinta para cada uma das técnicas, ou usar o coeficiente de silhueta, que a gente vai ver que é uma tentativa de medir quão bem um objeto está posicionado num dado cluster. Bom, pode ser que eu tenha então medidas, tenha a sorte de ter índices externos, Então, nesse caso, eu vou poder comparar aquilo que o meu algoritmo de agrupamento achou em relação a alguma outra situação. Então, vamos começar pelas medidas não supervisionadas. O que eu posso fazer? Eu posso fazer duas matrizes, uma delas de objeto a objeto, Então, uma dessas matrizes aí representa a proximidade, medida em distância, medida em similaridade, e a outra representa a incidência, no sentido de que vai ter 1 quando aqueles objetos estão no mesmo cluster e vai ter 0 se os objetos estão em clusters diferentes. E aí, uma das coisas que eu posso fazer é computar a correlação entre essas duas matrizes e verificar, pela correlação entre as duas matrizes, se os objetos que estão mais próximos efetivamente estão no mesmo cluster. Não é adequado para aqueles que são baseados em densidade, por causa dos formatos e da noção de proximidade, que eu sou justamente próximo, estou no mesmo cluster, não porque eu sou próximo a todos os objetos, mas porque eu sou próximo a alguém, que é próximo a alguém, que é próximo a alguém, e assim por diante.
Então, considerando exemplos, né, desses tipos de cluster, né, então a primeira apresentaria um cluster bastante alto, enquanto que a segunda são aqueles nossos pontos aleatórios feitos com o caminhos, por exemplo, a correlação é bem mais baixa. Para visualizar esses resultados, eu poderia ordenar os meus pontos de acordo com a similaridade entre eles, né? E aí plotar essas diferentes áreas de acordo com os índices de similaridade ou dissimilaridade. Aqui eu estou usando a similaridade. Então, os mais próximos vão corresponder aos vermelhos, os mais separados vão corresponder aos azuis, e a gente consegue enxergar então essas áreas aí de objetos que estão bem agrupados, né, correspondendo a esses diferentes objetos. Então, um deles aqui vai estar representado, digamos, por esse outro objeto vai estar representado por esse aqui, e finalmente o conjunto de pontos participantes disso está representado por esse objeto. Se a gente visualizar, então, a similaridade destes outros grupos que estão colocados aqui, né, a gente vai ver que isso aí está bem mais difuso. A gente primeiro enxerga que a correlação é baixa, e se visualizar do mesmo jeito, vai ver que os grupos aqui tem um grupo bem similar, que é provavelmente esse aqui, mas que os outros grupos são bem espalhados e contêm objetos que são bem distantes entre si. O outro critério que eu posso usar é tentar fazer uma medida de coesão e de separação. Então, no caso, a coesão vai medir quão relacionados esses objetos estão dentro do mesmo cluster, então é uma medida dentro do cluster, e a separação vai medir a distância, né, quão distintos ou quão bem separados os objetos de um cluster estão em relação a outros. Bom, e aí, feito isso, né, eu posso ter diferentes formas de adaptar essa noção de coesão e separação de acordo com a técnica de agrupamento que eu escolho. Então, por exemplo, para os algoritmos particionais que são baseados em centro, o que eu posso fazer em termos de coesão é ficar fazendo, né, o somatório da proximidade dos diferentes pontos em relação àquele centro. E para a separação, eu posso ver a separação do centro de um cluster em relação à separação de um outro centro. E, obviamente, que eu posso ter outras medidas. Já para o hierárquico, eu poderia notar a coesão de uns objetos como sendo algum tipo de soma, de média das proximidades de todos os objetos que estão colocados ali. Então, como eu não tenho um centro, eu não tenho isso aqui, eu vou simplesmente medir, né, a similaridade de todos os objetos em relação a todos eles. E para separação, né, eu posso medir a proximidade de todos os objetos que estão nos dois clusters. Existe um estudo do TAN que mostra que não existe nenhuma medida que é boa para todas as técnicas de agrupamento. A menos ruim, né, é o coeficiente silhuete, é aquela que se adapta melhor a todas as medidas, mas ela não é muito precisa. Mas o que é interessante é que ela combina essas duas ideias de coesão e separação, mas para pontos individuais. Então, o que eu estou medindo é quão bem um objeto está posicionado no cluster ao qual ele foi atribuído. E aí, por extensão, eu meço a qualidade de um cluster pelo silhuete dos elementos que estão dentro dele, e depois eu vou medir a qualidade do conjunto dos grupos baseado na qualidade dos seus clusters, mas por extensão o silhuete vai ver quão bem um grupo está, um objeto está bem classificado. Então, para qualquer ponto individual I, eu vou fazer duas medidas. Primeiro, o AI é a média das distâncias de todos os pontos que estão no mesmo cluster, esse aqui, tá? E aí eu vou calcular também um BI, que é a distância média entre I e os objetos em algum outro cluster, o mais próximo. Depois que eu calculei essas distâncias médias, né, em relação aos objetos do mesmo cluster e aos objetos do cluster que está mais próximo, finalmente então eu posso calcular
o coeficiente silhuete para cada objeto i. Então, eu vou fazer basicamente a diferença entre essa distância, que é a dos objetos que estão no outro cluster mais próximo, e os objetos que estão no mesmo cluster, e dividir pelo valor máximo ou dessa distância ou dessa distância. Então, o valor negativo, ele não é desejável. Se esse valor for negativo, isso significa que esse coeficiente A aqui é maior do que o valor do coeficiente B. Dito em outras palavras, ele é mais próximo dos objetos que estão no outro cluster do que naquele que ele foi colocado. Então, esse valor negativo não é desejado. Quanto mais perto de 1, melhor. E o valor máximo de 1 é atingido quando? Quando esse A aqui for igual a 0, né? Então, vai ser B, alguma distância em relação a objetos que estão num outro cluster, menos 0, dividido pelo valor máximo entre A e B, ou seja, B, né? Já que A é 0, então é B sobre B, que é 1. Obviamente, isso significaria um cluster do mesmo objeto só, né? Então, na verdade, esse valor de 1 aí é uma situação hipotética. Então, a partir disso, né, eu vou calcular o índice silhuete para um cluster, né? Por exemplo, através de médias, ou de um clustering, né? A partir da média dos seus objetos ou a partir da média dos seus diferentes clusters. Se eu, por acaso, tiver rótulos externos conhecidos, eu posso usar, então, as chamadas medidas supervisionadas, né? Então, no caso, eu posso medir a precisão, que seria a fração de um cluster que contém os objetos de uma dada classe, o recall, que seria a medida na qual um cluster contém todos os objetos de uma mesma classe, a medida F, né, que faz uma combinação dessas coisas, e também posso combinar a ideia de entropia ou pureza, né, que é a medida na qual cada cluster contém objetos somente de uma dada forma, e aí tem diferentes formas de cálculo, aquela que eu mostrei lá para vocês no ganho de informação poderia ser usada. Uma outra coisa que eu poderia fazer seria calcular a correlação, então eu teria aquelas matrizes de incidência, agora calculadas em termos dos rótulos que são conhecidos externamente e dos agrupamentos que foram colocados, e aí eu calculo a correlação entre essas duas matrizes. Então, como um comentário final, eu termino parafraseando um pouco o Tan e colegas, dizendo que a validação das estruturas de agrupamento é uma das tarefas mais difíceis e frustrantes da análise de cluster. Eu tenho usado bastante clustering para tentar encontrar agrupamentos de documentos em diferentes contextos, como, por exemplo, do que as pessoas que usam Twitter para divulgar câncer de mama e câncer de próstata, o que elas tentam falar para engajar usuários. Tenho tentado encontrar tweets que são similares no contexto de polarização política, no contexto do Covid, no contexto de jogos online para detectar comportamentos tóxicos, e realmente é muito difícil fazer a validação do significado e do que aqueles agrupamentos querem dizer. Existe esse artigo seminal no tema, que é um artigo Understanding of Internal Clustering Validation Manager, com um amplo estudo e comparação de medidas para quem tiver um interesse, mas o Tan ainda diz, né, sem um esforço consistente nessa direção, a análise de cluster será uma arte caixa preta acessível somente àqueles que realmente acreditam nela, têm experiência e grande coragem. Eu seria um pouco menos dramática, né? Mas é difícil ter a confiança de que as nossas interpretações pelos recursos que a gente pode usar estão corretas. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais, são os capítulos 8 e 9 do livro Tan. O capítulo 8 está liberado e está colocado ali no Moodle, tem todo o conteúdo que a gente viu. E para quem tem acesso ao livro do Han, é o capítulo 7. Então é isso e muito obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.